Olá, eu sou Simone Bernardino, mentora de pessoas e negócios, e eu estou aqui para mais uma edição nossa do Chinelada Sistêmica, o nosso podcast que fala exatamente de mentalidade, de propósito e de ir além. Ou seja, quais são os movimentos que nós precisamos fazer para expandir. E quando eu falo disso, eu estou falando do quê? De que propósito conectam pessoas. E conectar as pessoas é poder levar ao mundo uma missão de algo muito maior do que simplesmente empreender. E hoje eu estou recebendo aqui duas pessoas incríveis, que eu já conheço um pouco da história delas, que é a Cíntia Miller e a Vivian Bittencourt. E elas são mega empresárias e nós vamos conversar sobre esse potencial aí de crescimento. Então eu vou deixar que vocês se apresentem. Cíntia, me conta um pouco aí quem é você, seu nome, de onde você veio. Tá. Olá, eu sou Cíntia Miller, arquiteta e urbanista, pós-graduada em design de interiores e produção de espaço. Sou empresária, na verdade eu sou multi-empresária porque eu tenho 3 negócios, né? Dois em serviços e um em varejo agora. E aí eu tô aqui com Simone, né, para bater um papo e falarmos um pouco, né, de como surgiu quem é Cíntia Miller. E aí, quem é Cíntia Miller? Conte aí. Então, Cíntia Miller, minha mãe sempre costuma falar que eu já nasci pronta, eu já nasci mulher, imagine. E assim, eu cresci ouvindo isso de minha mãe, porque eu sempre idealizei, sempre quis algo diferente para mim, para minha vida. Então, eu vim de família de classe média, porém, eu sempre dizia assim, eu quero muito mais do que isso, né? E aí eu admiro muito a minha mãe, né? Meus pais, na verdade. Porém, eu disse assim, gente, eu quero mais. Não é isso aqui não é pra mim. E eu comecei a trilhar, né? O que eu queria, já desde pequena. E aí eu conheci uma pessoa, começamos a namorar, que tinha o mesmo pensamento que eu de crescimento, né? Que hoje meu marido, a gente tem 26 anos juntos. E nós começamos a crescer juntos, trabalharmos juntos, onde a gente montou a primeira empresa, Milênio Telecomunicações, e iniciamos primeiro com locações de rádio, né, atendendo, né, esse nicho de mercado em Salvador que não tinha, onde a gente tinha um suporte técnico, né, e foi onde iniciou tudo. Depois eu fui convidada a ser uma coligada, né, onde eu cuido de agência de São Paulo. Então, e aí eu aceitei o desafio, e aí eu tô, inclusive, ao mesmo tempo da Milênio, que hoje, né, a gente teve que fazer um reblend, hoje é Canal 10 Promo, Canal 10 porque é de rádio, e o Promo que é de promocional mesmo, e aí hoje a gente tá nesse nicho. E no ano passado, abrimos a primeira loja, chamada Triba Especiarias, que é uma loja onde a gente tem toda a essência, né, do que eu sempre pensei para minha vida, que é cuidar da saúde das pessoas. E isso aí para mim foi um sonho realizado, né? E assim, toda vez que eu entro ali naquela loja, eu digo assim, gente, aconteceu, né? E assim, eu tô pensando em expansão. E aí eu vou dizer o seguinte, vou fazer uma perguntinha aqui, o que será que essas duas pessoas podem ter em comum, né? Mas me diga aí, quem é você? Conte pra nós aí. Pronto, eu sou Vivian Bittencourt, né? Eu sou pedagoga. Engraçado, quando Cíntia começou a se apresentar, eu disse, quando eu entrei no curso de pedagogia, fui muito criticada por ser um curso que eu precisava fazer um curso melhor, pedagogia não paga bem, e eu sempre dizia que eu não seria mais uma, que eu faria diferente. E hoje eu olho todo o meu caminho, fiz 15 anos de formada mês passado e vejo que eu estou fazendo diferente, né? E o que é que você faz de diferente? Eu tenho uma empresa de reforço escolar, né? Onde hoje eu tenho 80 alunos, na data de hoje 84 alunos, uma escola, né? E atendo crianças desde o processo de alfabetização até o ensino médio. Tenho 23 funcionários, entre professores e a parte administrativa, e cuido do processo de aprendizagem, olho o aluno como um indivíduo, que a questão de não atingir a nota, de não atingir o sucesso dele na escola,
não é simplesmente o aprendizado, tem várias questões. Dou apoio, tenho alunos que estão comigo desde o primeiro ano até a faculdade. Saindo da faculdade, eles saem, eu olho, vai voltar ano que vem pra cá, e eles dão risada. Então, assim, eu sei que eu tô fazendo diferente na vida de muita gente. Nossa, e aí me diz o seguinte, as duas, o que vocês acreditam que realmente faz a diferença como empreendedoras e ainda mais sendo mulheres? Como é que é isso dentro do campo real, chamado vida, quando você se posiciona como empresária? Olha, na verdade, quando a gente se posiciona como empresária e a gente acaba lidando até mesmo com fornecedores, homens, né? E que acha que a gente, por ser mulher, são uma classe mais, como eu posso dizer, uma classe mais frágil. Mas aí quando se depara com uma mulher, né, com a garra, com força, isso acaba impactando e tendo um olhar diferente para aquilo. E assim, eu tenho um propósito. E assim, eu penso o seguinte, ninguém me derruba. Eu tô aqui para fazer a diferença e isso vai acontecer, independente de acreditar ou não. E aí acaba que realmente aquele indivíduo ele acaba mudando a concepção na hora de se deparar com uma empresária, uma mulher, né, tomando conta de vários negócios. E na sua área de educação, como é que é? A professorinha? Essa questão de você ser empresária, mãe, né, é um desafio constante, diário. Mas o ser empresária na área de educação, eu acho que a gente consegue ter um lugar mais fácil de conduzir, porque com quem eu estou negociando se coloca no meu lugar. Mas assim, o desafio de lidar com os funcionários, dos funcionários quererem fazer na sua perspectiva, o desafio de você mostrar qual é o seu objetivo diante daquele serviço, como é que eu quero dizer, apresentar o que é que você quer entregar, porque às vezes as famílias querem que a gente entregue um lugar que é deles e a gente precisa mostrar o nosso lugar, o nosso papel naquela relação. Eu tenho uma pergunta para as duas. Me diga aí, quais são as 3 coisas que vocês fizeram que gerou uma mudança muito grande no negócio de vocês? 3 passos que você colocaria que foi fundamental na sua expansão ou que está nesse processo de expansão, que mudou aí dentro e que impacta diretamente nos seus resultados? No meu caso, eu levo muito em consideração a questão de sempre pensar na parte humana do negócio. Eu acho que isso faz toda a diferença. O segundo mesmo é você se colocar no lugar do outro. Então, eu tenho uma loja, né, e eu sempre me coloco no lugar do cliente. E que acabou que realmente impactou mesmo. As pessoas, elas acabam sentindo isso desde quando entra pela primeira vez na loja. E eu estudei, né, então eu trouxe toda a minha bagagem para dentro, né, desse mundo aí que eu prosperei, que eu... Na verdade, pode cortar, viu, Renê, essa parte aí. Então, na verdade é o seguinte, quando eu trouxe o projeto, que o projeto nasceu, eu trouxe a minha bagagem de tudo, dos meus conhecimentos para dentro da loja. Então, as 3 primeiras coisas que eu pensei foi na questão realmente do trabalho humano, do trabalho humanizado, na verdade, não só com os clientes, mas também com os meus colaboradores. E da parte da essência mesmo, do diferencial, né, e do atendimento, né, e fazer com que o cliente perceba isso desde do primeiro momento que ela entra na loja. Mas o que você mudou para você poder fazer isso? Mentalidade. A minha mentalidade, ela mudou. Porque, assim, se a gente tiver uma mentalidade muito...
de escassez, né? Posso dizer. A gente não consegue progredir, a gente não consegue. Então, assim, para eu chegar no nível que eu cheguei, para eu chegar onde eu cheguei, eu tive realmente que fazer todo um trabalho, né? E você que acabou também ajudando muito nessa parte, porque muitas pessoas, elas acham que, por exemplo, esse sonho eu não vou alcançar, não vai ser realizado. E até porque tem muitas pessoas, né, por trás de você falando assim, você acha que você vai conseguir? Então não são as pessoas que têm que acreditar em você, é você que tem que acreditar em você mesma. Então, a partir do momento que você consegue acreditar em você, você consegue ir muito além. E, inclusive, em alguns momentos a gente para e pensa, meu Deus, olha para trás um pouquinho e fala, eu já cheguei aqui, então eu posso muito mais que isso. E aí, Vivi, como é aí? Engraçado, quando você fez a pergunta, eu fiquei aqui fazendo um retrocesso. E eu tenho uma história muito forte, que a pandemia, eu digo que ela me jogou lá no chão, tirou tudo do lugar e veio assentando as coisas, né? Hoje eu estou no estúdio numa proporção muito grande, bem conhecida na região que eu atendo, mas eu nunca tive investimento. Eu sempre vim começando. Eu comecei um projeto, aluguei a sala da escola que eu trabalhava no primeiro ano, depois aluguei uma sala, depois fui crescendo e cada cadeira eu comprava com tudo que acontecia. Ou seja, não tinha uma reserva, não tinha organização financeira e a pandemia chegou como chegou para todos. Eu digo que para que eu passasse da pandemia, eu tive duas pessoas muito importantes, que foram o dono do imóvel. Eu fui por 3 vezes para entregar ele e dizer assim, eu não tenho condições. Ele fez calma. E uma mãe de uma aluna minha, que eu falo com ela sempre, hoje ela foi embora do Brasil, e eu falava, você sabe que você é responsável por eu estar aqui hoje, porque ela vinha, não, calma, que as coisas vão acontecer. E aí, eu como pedagoga, né, eu achava que eu sabia muito o que eu estava fazendo, porque eu sabia da área de educação, conhecia muito de educação. Só que eu vinha seguindo o estúdio até 2020 como, deixa a vida me levar, tá pagando minhas contas, vamos seguindo. E aí 2021 chegou, não foi fácil ainda. E 2022 ainda começou bem difícil. Aí eu consegui começar a pensar que eu precisava me preparar para o processo de gestão, que eu agia de forma... E aí eu contratei uma mentoria da área de pedagogia de São Paulo, conversei com ela, gostei, vi que eu tinha conhecimentos muito próximos dela, porque a área de educação eu conhecia. E aí depois eu participei de um programa que o Sebrae é parceiro da prefeitura da cidade. E foi isso que foi me levando, porque esse programa trouxe várias palestras, financeiro, administrativo, gestão, RH. E eu comecei a entender o quanto eu precisava me preparar profissionalmente para esse lugar. Negócio de verdade. Até que chegou, uma amiga minha vai ter uma palestra, vamos lá. Como eu sou fã de constelação, nunca tinha ouvido falar de Simone, vamos. Bastou, né, Cíntia? Basta chegar lá na frente dela. Então, assim, foram muitas coisas, né? Eu evolui muito de abril de 2021 para abril de 2022 para setembro de 2023. E essa semana eu falei com Simone, né? Eu fiz, nesse processo que eu tô começando a caminhar, eu contratei uma pessoa que vai me dar todo o suporte para estruturar. Eu já conheci ela, inclusive conheci nesse programa do ano passado. Eu já tinha começado com ela em abril, ela tinha me feito uma proposta e a mentalidade segurou. Conheci Simone e aí eu disse a ela, hoje eu vejo que eu precisava primeiro passar pelo processo para que hoje eu conseguisse estar de coração aberto, de mente aberta para receber e fazer acontecer. E aí você vai fazer acontecer o quê, Vivi? O que tá vindo aí? Estou desenhando e tornando a estúdio como uma franquia. Okay. Imagine quantos impactos na vida, né? Também está pensando na franquia, está pensando em espalhar isso pelo mundo. Uhum. E a outra com a educação. São duas áreas muito próximas, né? Porque sem educação e sem saúde, como é que a gente caminha na vida? Não caminha. E é cuidando do indivíduo, né? Exatamente, também.
A gente acaba, por exemplo, a saúde começa pela boca, né? Em tudo. Então, se a gente tem uma boa alimentação, né, a gente consegue, né, ser resistente a várias outras coisas. Né? A gente acaba até falando assim, a disciplina é tudo na vida. Eu tenho isso comigo. Então, se eu começo um processo, eu sigo esse processo, né? Porque eu lá na frente, se der alguma coisa errada, eu vou dizer assim, eu fiz tudo que eu podia ter feito. Então, se não deu, porque não era para dar. Então, eu penso nisso, né, constantemente. E assim, eu sou muito grata também. Eu até falei, você conheceu a Simone numa constelação. Eu conheci Simone numa palestra. Não, foi numa palestra. Mas ela não fez. Nesse dia ela não tava. Ela tava assistindo igual a você. Na verdade, ela chegou por trás de várias outras pessoas e eu até falei com ela. Eu olhei pra ela e falei assim, que mulher misteriosa. E ver a cara dela. Aí ela passou e eu seguindo. Aí ela sentou, depois ela levantou, aí ela voltou, aí eu seguindo ela. Essa mulher... Por que eu tô olhando pra ela? Não tô entendendo. Meu podcast chama Chinelada e eu tô levando chinelada. Mas foi assim que eu conheci, aí depois eu vim pra uma constelação, acho que Costela Salvador. Foi. Costela Salvador, e aí foi que ali eu disse assim, gente, eu quero esse negócio pra mim. E hoje, você percebe que honrar e respeitar a própria história, eu gosto muito dessa pergunta, faz uma diferença dentro do negócio de vocês? Faz. Muita. Muita porque, assim, geralmente quando a gente expande, quando a gente cresce, que a gente quer que toda a nossa família venha com a gente. E quando não vem, a gente se sente culpado. E quando eu entrei pra mentoria, eu vi que eu não tenho que ficar culpada, eu não tenho que me sentir culpada por ninguém. Então, cada um faz o seu processo, cada um segue a sua trilha, entendeu? E eu tô seguindo a minha e óbvio, eu agradeço, né? E a gente aprende também a ver o indivíduo de outra forma, né? Entender também que existem processos ciclos que se fecham. Isso mudou na liderança no teu empresa? Sim, muito. Porque também ali eu acabava absorvendo também de todos os colaboradores. E eu vejo que cada um ali, ele tem uma história e que aquela história ali eu posso impactar de outra forma. Falando com ele, dando treinamento, né, tentando trazer ele para uma outra linha de raciocínio. Mas que não indo além disso. Então mudou o seu posicionamento. Sim. O teu também mudou na tua empresa? Mudou. Muito. Mudou muito porque você consegue entender o seu lugar, né? Eu acho que Cíntia falou um pouquinho. Isso mudou com o seu cliente também? Mudou. Muda tudo. Engraçado que você fala, né? Vá pro seu lugar, ocupe seu lugar e a gente fica entendendo. Quando você começa a ocupar seu lugar, cada um vai pro seu lugar. A gente não precisa fazer nada, né? E parece que, não sei se com você, mas parece que é como se fosse um jogo, né? Que a gente coloca as peças ali e a gente vai jogando. E é engraçado que eles vão se saindo sem precisar você se movimentar muito, sem precisar você fazer muito esforço, né? Então, assim, quem é pra ficar, eu até me arrepio. Quem é pra ficar, fica, mas quem não é, ele vai, sabe, vai buscando, né, trilhando, e chega assim pra você e fala assim, não quero mais, ok. Simples assim. Entendeu? Porque se a gente está numa outra posição, que é a posição de não adulto, ou sendo pai, mãe de um colaborador, o que a gente faz? Mas por que você quer deixar? Vem cá, deixa eu ficar com você. Né? E quando você volta para o seu centro, você fala, peraí, eu sei onde eu estou, eu sei o que eu quero, e eu sei aonde eu vou chegar. Isso só vai ficar comigo, e é super normal, aquilo que eu sempre digo na mentoria para vocês. A partir do momento que você muda internamente, o meio externo vai mudar. O meio que você está vivendo hoje é resultado do seu interno. Então, se a empresa está uma bagunça, se o cliente chegou todo confuso, se o recebimento não está acontecendo, peraí, o que está acontecendo com você dentro de você para que esse fluxo não aconteça?
né? E quando você começa a alinhar isso, tudo se alinha. E é realmente, jogo é jogo, treino é treino. É aí que eu digo para vocês que o jogo é jogo, treino é treino. A gente tem que ir com um posicionamento de adulto. Exatamente. Quando você fez a primeira pergunta, que o que é que era ser empresária, eu ia responder exatamente isso. É ocupar o lugar de adulto e resolver o que precisa resolver. É, porque na verdade a gente fica protelando, né? E a gente quer ser mãe também, né? Das pessoas que trabalham com a gente. E a gente acaba vendo que você não é mãe de ninguém. Né? Você não precisa ser mãe de ninguém. Você tem que ter o quê? O respeito pelaquele que trabalha com você. Né? Mas a gente ocupando a nossa posição. Né? E respeitando também, que eu acho assim, que o respeito é acima de qualquer coisa. E eu sempre tenho as minhas reuniões com os meus colaboradores falando sobre a questão do respeito, inclusive com os clientes, certo? E muitas vezes o cliente ele chega lá em um nível de estresse muito grande. E aí o que é que como eles têm que se comportar com um determinado cliente como esse. Então não absorva, porque não é seu. Sim. A raiva é dele e você tá aqui, tá fazendo o seu trabalho. E se caso ele vier falar um pouquinho mais alto, você fala cada vez mais baixo. Certo? E aí acaba que as meninas falam, Cíntia, eu apliquei e deu super certo, funcionou. Então, assim, não entre na energia dele, porque eu acredito muito em energia. Então, nós somos energia. Não? E a gente atrai as pessoas que têm a mesma energia que a gente. E eu costumo também falar sobre a questão da mentalidade deles dentro da loja. E eu percebo que quanto mais eu trago esse tema para dentro da empresa, as coisas começam a realmente a se abrir, entendeu? Aí chega novos clientes com a mentalidade exatamente do que a gente está ali trabalhando, do propósito que a gente está trabalhando. Enfim, eu acho que assim, Simone veio assim para somar mesmo, para fazer com que a gente enxergue de uma forma diferente e seja mais leve. Uma pergunta para as duas. Se vocês não fizessem o que vocês fazem hoje, o que vocês fariam? Eu não faria outra coisa. Eu também não. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Apesar que, por exemplo, tudo que eu faço e tudo que eu me proponho fazer, eu amo. Sabe? Então, assim, eu saí da arquitetura já tem um bom tempo e eu amava o que eu fazia, né? Mas assim, eu vi que não era algo que iria me levar, me alavancar. A gente acaba começando a olhar, fazer assim, peraí, isso aqui vai demorar muito. Então, não, isso aqui, apesar de eu amar, ele não vai me levar para onde eu quero. E aí, hoje eu ainda continuo com a empresa, né? Meu marido ainda continua com a Canal 10. Tem uma empresa de RH, onde eu também sou gestora, né? Gerencio, mas assim, eu amo o que hoje, assim, que eu coloquei, que foi a tribo. A tribo pra mim hoje, eu acordo, tanto que assim, meu marido quando entra no carro, quando a gente sai da tribo, olha, nada de tribo. Não resolve. Não. É porque só fala tribo. Bora falar de outra coisa. Acabou a tribo. A gente acabou. Ó, tranquei. Tô trancando a tribo aqui. Estamos indo embora. Não vamos falar mais nisso. Tá certo. Aí você fica segurando. Amor, porque... Aí ele fez mais gente lembrei que não isso. Lembrei aquilo. Disso. Mas, gente, é assim. Quando você gosta de algo, você dorme pensando, acorda pensando. A conversa só vai para aquela linha. Não tem outra. Parece que assim o mundo acaba para você. As pessoas que você encontra no elevador, você termina entrando nesse assunto. Isso. Então assim, é o sentido que faz, é o sentido da sua vida. Não que eu goste menos da empresa que eu tenho, sabe? Mas assim, o meu propósito hoje ele mudou um pouco. O que você acha que trouxe para você essa mudança? Teve alguma situação de impacto na tua vida que mudou o teu propósito e que também mudou o teu ao ponto de falar, peraí, eu tenho que levar isso para mais pessoas? Para mim, isso ficou muito claro quando... ano passado, quando eu participei desse programa, era um núcleo de escolas. Eu era a única que era educação
não era educação formal. E eu via que a mentalidade era muito pequena, era muito baixa, elas ficavam ali remoendo sempre a mesma coisa. E aí a outra pessoa que eu contratei a mentoria antes, que era da área de pedagogia, ela fazia mentoria para espaços não escolares. E a gente conversava e via que as pessoas... Porque o que acontece? Eu já ouvi de pais me dizerem assim, Vivian, o seu objetivo não é o dinheiro. Eu fiz não, para mim ele é uma consequência. Porque, e isso, quando esse pai, que foi o primeiro que falou, isso foi muito forte para mim, que eu tinha, mas eu não tinha clareza disso, né? Que o que eu queria entregar, o que eu queria não era o pagamento, eu queria entregar o sucesso, a tranquilidade da família, porque eu termino entregando, eu digo que é uma paz familiar, porque se o filho está caminhando bem, a família termina. E aí eu comecei a observar posturas de pessoas que trabalham com a mesma área, com a mesma questão de reforço de acompanhamento, que a mentalidade é não, mas o valor é esse, mas é isso, mas é aquilo, ó, o seu horário que você contratou é 1 hora, e 1 hora não acabou, você precisa ir embora. Aprendeu ou não aprendeu? Aquela mentalidade de escolinha de fundo de casa. E aí eu também fui educadora, lembra? Já conheço essa história um pouquinho. E aí eu falei, gente, as pessoas precisam entender que o que faz diferente num reforço escolar é você cuidar dele. Eu digo aos meus professores e quem chega quando eu faço seleção, aqui é muito diferente de uma escola. Numa escola você cuida de uma turma. Aqui, se eu for pedir planejamento, você vai me fazer planejamento de aluno. Então, você vai fazer um plano de aluno a aluno. Porque cada um é um. Quando a mãe liga e pergunta qual é a sua metodologia, a gente precisa conversar para eu entender o que é que você precisa. E aí eu lhe digo o que é que eu vou lhe entregar. Então, é com essa mentalidade mostrar às outras pessoas que trabalham com reforço, com educação, que... E vou fazer uma pergunta a você na área de educação. Quando você traz um parceiro, um colaborador para dentro da tua escola, né, que vem de algumas crenças da educação, porque a educação tem várias crenças. Primeiro, de que vai ganhar muito pouco a vida toda, de que não vai mudar nada, que aluno não tem jeito. Como é que isso desemboca dentro, vamos usar essa palavra mesmo, assim, como é que isso deságua dentro da tua empresa e como é que é a tua linha de conduta quando você tem um professor que chega, porque um pode contaminar o resto, como é que você lida com essas toxicidades? Simone, eu costumo dizer que termina não contaminando, ele se contamina com o que já existe. Esse que chega, ou se ele não se contaminar com a proposta que a Estúdio tem, ele sai, ele não fica. Porque assim, eu chego, explico a ele como é o trabalho, o que é que a gente precisa, faço reuniões frequentes. Por exemplo, em agosto a gente fez uma e um professor falou, mas a gente lida com alunos que precisam de atenção. Se fosse um aluno lindo que chegasse, ele não estaria aqui. Não é o nosso serviço. A gente tem os alunos que precisam de atenção, que a gente tem que se desdobrar, tem que entender uma metodologia diferente. E então assim, eu faço esse processo no início, explico, e isso é contaminado entre o dia a dia. Eu não preciso verbalizar diariamente, colocar. Quando as coisas estão muito gritantes, eu chego, me posiciono, converso, e em alguns momentos eu retiro, como não é corriqueiro eu precisar desligar alguém. É muito comum que ele se desligue. Saia. Sim, então, sim. Assim, é mais nesse perfil mesmo. E dentro do seu negócio, quando a gente fala, por exemplo, do colaborador que não tem um hábito de uma comida saudável, de algo sem agrotóxico, e que para ele aquilo nunca fez a menor diferença, e de repente ele tem que vender esse produto. E vendas é algo que a gente vende, aquilo que a gente muitas vezes acredita e consome. Como você tem trabalhado a mentalidade da sua equipe? Primeiro, porque a primeira venda é para eles. Sim. Para que eles possam vender os produtos. Como tem sido isso? Porque é um processo educativo também. É um processo educativo. Aí eu entro, como a Vivian está falando. Eu dou todo um treinamento, né, para aquela pessoa que vai iniciar. E também falo sobre a importância, né, da alimentação saudável e do propósito que nós temos da tribo, né, e inclusive na questão do entender, né, o que é que a gente vende,
porque hoje a gente tem mais ou menos 256 especiarias dentro da tribo. E como é feito os processos dentro disso. E muitos deles conhecem pelo fato já de consumir na sua casa, pela sua mãe. Ah, eu conheço um açafrão, eu conheço uma cúrcuma, né? Enfim, mas... O homem nem sabe o que tá comendo, né? Mas aí o que é que a gente vem? A gente tem hoje eu implantei dentro da tribo um WhatsApp, na verdade a gente tem um grupo de estudo, aonde a gente vai colocando algumas informações e depois a gente debate isso juntos. Hoje, inclusive, a gente está com um estagiário nutricionista também, aonde ele também tá fazendo parte desse grupo de estudo, né? Onde a gente também troca informações. Então, é muito importante isso, você saber o que você está vendendo. E consumir é mais ainda, porque quando as pessoas perguntam assim, quando eu fiz uma entrevista, inclusive, com esse nutricionista, esse estagiário nutricionista que estamos lá, ele me perguntou assim, e você sabe, você conhece tudo que tem aqui? Eu disse sim. Eu até acabei até engordando um pouquinho, porque eu experimentei de tudo. E porque assim, não é porque é saudável, não engorda. Sim, certo? Sim. Só que é muito mais fácil você emagrecer de algo que você consome, que é saudável. Sim. Mas, óbvio, se você come excesso, tudo que você, né, excesso não faz bem pra você. Então, tudo que entra na tribo, eu costumo comprar e experimentar. E faço com que eles experimentem também. Entendi. Porque e tudo que entra também, eu tenho que acreditar naquele produto. Então, aquele determinado fornecedor, ele tem que chegar e fazer com que realmente eu acredite no produto dele. Porque senão não entra. Sim. Então, eu não abro mão disso. Né? Então, tem algumas marcas que chegam lá, porque assim, eu recebo várias pessoas, diariamente, vários fornecedores. Né? Eu tenho um produto aqui, eu gostaria que colocasse, só que não é bem isso. Que produto é esse? Não basta ser lucrativo, né? Qual é? Porque tá vendendo muito em tal lugar. Eu disse, ok, mas aqui você tá falando com Cíntia da tribo. E a gente tá falando de valor, né? Do que é negociável e do que é inegociável dentro da empresa. E quando a gente se guia por valores, o que a gente faz? A gente seleciona quem é parceiro, quem é cliente, quem é sócio e quem é colaborador. Sim. Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast Chinelada Sistêmica. Foi muito bom ter vocês aqui e eu gostaria imensamente que vocês deixassem um recado como empreendedoras, como mulheres e como pessoas que têm propósito para a vida e para o mundo, a todas as pessoas que estão assistindo a gente e as redes sociais de vocês. Vamos lá. O que eu queria deixar como empresária é que a gente precisa estar em busca constantemente de aprendizado, de suporte, de ter uma pessoa, de estar lhe dando uma orientação. Porque por mais conhecimento que a gente tenha, sempre tem algo a aprender e a mexer. Eu acho que isso foi o diferencial na minha vida no último ano. E aí, completando o que Vivian está aqui falando, eu já vou dar o meu recadinho para aquela pessoa que quer empreender, já que ela falou muito bem aqui. Então, você que acredita em você mesma, sabe? Porque assim, só você sabe o potencial que você tem. Então, vá em frente. Agora busque, como o Vivi acabou de falar, informações, estude. Mas se você tem um propósito, um sonho, não desista do seu sonho, porque só você que pode saber onde você quer chegar. Esse é meu recado aí para essa mulherada aí, que eu sei que tem muitas empreendedoras, empresárias aí. Só estão com medo, mas olhe, faça o seguinte, bote seu medinho, debaixo do braço e vá com medo mesmo, que esse medo acaba. Gratidão por estar aqui para mais um episódio do Chinelada Sistêmica. O nosso podcast que fala do quê? De mentalidade, fala de propósito e de se permitir ir além. Então, se permita ir além, ousar, fazer, ser e ter aquilo que você quiser. Sabe por quê? Porque jogo é jogo, treino é treino. Então, fica ligado aí no nosso próximo podcast. Vem com a gente, vem!